pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar, Enem, seja o que for, que cai o conteúdo de História. O e-mail historiacompanhão@outlook.com, Facebook Instruçai, o celular para mensagem, 3291650267. Como vocês podem olhar aqui do lado, a aula é sobre resumão PM São Paulo. Continuação, então, lá daquela introdução que nós falamos para vocês e tudo mais. Como vai funcionar o resumão? Lembrando que é um resumo, então são os principais temas. Hoje nós vamos abordar sobre Primeira Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Resumidamente, lembrando, aqui nas descrições abaixo desse vídeo, aqui nas descrições, vai ter um link que vai remeter você para onde? Para a playlist de História Geral. E lá está falando, aulas tais e tais e tais são sobre Primeira Guerra Mundial. Professor, esse link remetendo, por quê? Porque lá vai ter a aula mais completa, super completa, sobre Primeira Guerra Mundial, beleza? Então aqui nas descrições vai estar remetendo você ao link da playlist de História Geral com a aula super completa para você assistir também, beleza? Sobre Primeira Guerra Mundial. Lembrando aqui um resumo. Primeira coisa que nós temos que falar da Primeira Guerra Mundial é tiro, porrada e bomba? Ainda não. Mas vamos falar do imperialismo, ou seja, disputas econômicas entre nações. Pessoal, nós temos que entender uma coisa aqui primeiramente. Eu estou até fazendo aulas sobre esse conteúdo na playlist Pulo do Gato, e depois vou explicar para vocês, que é sobre colonialismo e imperialismo. Nós temos que entender que o imperialismo acontece entre os séculos 19 e 20. E nesse contexto, nós observamos que essas nações que vão empreender esse imperialismo, principalmente sobre a África e a Ásia, lembrando que a América é dos americanos, é dos Estados Unidos, vai empreender esse imperialismo sobre a América, e sobre a África e sobre a Ásia, aonde futuramente nós teremos o que fala-se, né, na partilha da África, a Conferência de Berlim, aonde vai dividir a África e a Ásia. Eita, nós sumi aí, mas voltei. Vai dividir a África e a Ásia sobre os europeus, né, sobre os principais países naquele momento. O que nós temos que entender? Esse imperialismo, essa partilha da África, não vai favorecer alguns países. Por quê? A ideia do imperialismo é a busca, principalmente... Eita, nós, hein? Só vou desligar aqui e voltar. Mas agora acho que vai. Agora vai. Então, calma aí, galera. Vou dar um pause aqui, voltando. Voltando, galera. Voltando nada. Que o negócio tu ficou de novo. Mas agora vai. Se qualquer coisa sumir minha imagem de novo, eu dou um pause e arrumo o negócio da câmera. Mas lembrando que esses países, alguns países, não vão ser beneficiados com essa partilha da África. Principalmente a Alemanha e Itália. A Alemanha, pessoal, através da sua unificação, que é a Guerra Franco-Prussiana, através dessa unificação, formando o Império Alemão, a Alemanha vai se unificar e vai se industrializar, vai se desenvolver muito rápido. Principalmente por causa da Segunda Revolução Industrial. Inglaterra top. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, a primeira Revolução Industrial, ela acontece principalmente aonde? Na Inglaterra. E da primeira Revolução até a Segunda Revolução, aonde nós temos aqui novas fontes de energia, como a energia elétrica, o petróleo, nós teremos a Segunda Revolução Industrial. Mas, nesse contexto de primeira até segunda Revolução Industrial, nós observamos o quê? Uma Inglaterra top do top. Ou seja, naquele momento, nenhum país fazia frente à Inglaterra. Após a Segunda
Revolução Industrial, nós observamos que a França, a Itália, a Alemanha começa a se industrializar e a se desenvolver. Principalmente a Alemanha, que se industrializa e se desenvolve tanto que começa a fazer frente à Inglaterra. Beleza? Tranquilo? E esse choque entre Inglaterra e a Alemanha vai sair faísca. Beleza? Mas primeiramente, um choque entre a França e a Alemanha, Alsácia e Lorena. É uma região da França que foi perdida naquele momento da Guerra Franco-Prussiana e a França perdeu essa região para a Alemanha. Perdendo essa região para a Alemanha, Alsácia e Lorena, o que nós observamos? Um sentimento de revanchismo por parte da França. Um sentimento de mágoa. Perdemos um território. Então já tem alguma coisa aí já. E a faísca entre Inglaterra. Pessoal, vou dar um pause aqui e já vou voltar. Então voltando aí, galera, por causa do negócio da imagem, mas eu acho que vai. Vai não. Eita nós, hein? Tá bravo. Então a Inglaterra e a Alemanha vão sair faísca através do que? Dessa competição. Através de uma competição industrial, onde a Alemanha vai fazer concorrência com a Inglaterra. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então nós observamos. Pausa de novo aí, galera. Tô voltando aí, galera. Acho que o negócio agora voltou ao normal a câmera, né? Ela tá de sacanagem. Então, pessoal, além dessas disputas que nós vamos observar entre a França e a Alemanha e a Inglaterra e a Alemanha, por causa a Alemanha unificou, a Alemanha se industrializou, a Alemanha se desenvolveu e está fazendo frente à Inglaterra. Lembrando que até a segunda Revolução Industrial, a Inglaterra era o top do top, ninguém fazia frente. Agora não, com a segunda Revolução Industrial, você tem países que aumentam o seu desenvolvimento, mas principalmente a Alemanha faz frente à Inglaterra. Nesse contexto, pessoal, nós teremos as políticas de alianças. Pessoal, qual que é a ideia da política de aliança? Se um país longas e enfraquecer, se um país, por exemplo, a Inglaterra e a Alemanha, entrassem em guerra, seria uma guerra longa, então por um grande período de tempo. Nesse grande período de tempo, a Alemanha e a Inglaterra entrando em guerra, no final dessa guerra, que é um período longo, que seria, porque são grandes potências industrializadas, desenvolvidas, essas duas grandes potências iriam se enfraquecer por causa da guerra. E, consequentemente, abrindo espaço para novas potências entrarem aí no top. Tranquilo, pessoal? Então, o que nós observamos nesse momento? Observamos que um país entrar em guerra com o outro é nada mais, nada menos, eles saírem prejudicados. Então, a formação de alianças será num contexto de que esses países aliados poderiam não sair tão enfraquecidos como se fosse batido de frente entre um e outro. Então nós temos políticas de aliança, que quando inicia a Primeira Guerra Mundial, essa ativação dessa política de aliança, ela é ativada, formando a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Beleza. A questão marroquina. O que nós temos que entender? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que nós vamos ver mais na frente, não é o top do que levou à Primeira Guerra Mundial. Nós estamos observando aqui que o imperialismo, as birras entre França e a Alemanha, a disputa, a concorrência entre França e Inglaterra, e agora a questão marroquina e balcânica, são motivos, são consequências, são causas e consequências que vão levar à Primeira Guerra Mundial. É um barril que vai começar a encher, e o que vai transbordar esse barril será o quê? O assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando.
Professor, então o assassinato não é a causa principal? Não. A causa principal ela é um estopim. Ela que vai ativar essa política de aliança e vai gerar a Primeira Guerra. Mas você tem outras causas que vêm antes do assassinato de Francisco Ferdinando que são mais importantes, que vão encher esse barril. Beleza? Um desses também, além do imperialismo, a birra entre França e a Alemanha por causa da unificação alemã, a concorrência entre Inglaterra e a Alemanha, porque a Alemanha, além de se unificar, se desenvolveu, e a política de aliança, você tem a questão marroquina, que será o quê? O Marrocos está numa área politicamente estratégica. Por quê? O norte do Marrocos forma-se com a Espanha o Estreito de Gibraltar, a entrada no mar Mediterrâneo. O Marrocos era dividido entre Marrocos espanhol, que era o Estreito de Gibraltar, o norte do Marrocos, e o Marrocos francês, o resto. E o que se diz nesse momento? O rei, né, o pessoal que coordenava o governo espanhol, era chegado, companheiro, parente do Kaiser alemão. E nesse caso, a Alemanha começa a participar da administração do Marrocos espanhol, que é o norte do Marrocos, que faz o Estreito de Gibraltar. Tranquilo? Aquela entrada no mar Mediterrâneo. Quando a Alemanha começa a fazer parte do Marrocos espanhol, você observa o quê? A contenda entre Inglaterra e a Alemanha iria acirrar, porque a Inglaterra precisava de Gibraltar para entrar dentro do Mediterrâneo e fazer comércio. A Alemanha ali seria um empecilho. E nesse caso, o que nós observamos? A Inglaterra, aliado da França, ativa-se a política de alianças. A Inglaterra faz com que a França domine todo o Marrocos. A França dominando o Marrocos, a política de alianças, a Inglaterra, aliada da França, dominaria Gibraltar. Lembrando que aqui a política de aliança vai ser muito usada para beneficiar quem? São os aliados, para impedir um ou outro nas questões políticas e econômicas. E o que acontece? Acontece que, para evitar um conflito naquele momento, acontece uma conferência, 3 conferências, aonde você observa que a Alemanha sai do Marrocos, mas ganha o Congo. Lembrando, ganha um pedaço, ganha o Congo, mas a importância política do Congo, em se comparando com Gibraltar, com o Marrocos, era irrisória. Então, ou seja, há uma derrota alemã nesse momento. Beleza? Mas aí já tem um conflito, né? Um sentimento de derrota por parte da Alemanha. Beleza? Ok. A questão balcânica. A região dos Balcãs, pessoal, era dominada pelo Império Turco-Otomano. Só que a crise do Império Turco-Otomano vai levar ao quê? Que o Império Turco-Otomano não consegue mais controlar a região dos Balcãs. E vai sair da região dos Balcãs. Quando o Império Turco-Otomano não consegue mais controlar a região dos Balcãs, observa-se uma disputa de quem irá dominar a região dos Balcãs. E a região dos Balcãs você tem saída para onde? Por mar Negro, né? Saída ali para Constantinopla e tudo mais. Então, é um lugar importante, o Estreito de Bósforo. Então, é um lugar importante politicamente, estratégico. Aí entra nesse caso a Rússia mais a Sérvia. A Rússia queria saída para o mar de águas quentes. Então, o Mar Negro seria uma saída da Rússia para águas quentes. E o que acontece nesse momento? A Rússia se alia à Sérvia na ideia de que a Sérvia criasse uma grande Sérvia, num sentimento chamado pan-eslavismo. Vamos reunir todo mundo que é de descendência eslavo, criando a chamada Grande Sérvia.
Com o intuito de que é criar uma grande Sérvia, uma Sérvia poderosa, mas aliada da Rússia. Por quê? Mesmo a Rússia dominando os Balcãs de forma indireta, por forma da Sérvia, a Rússia teria saída para o Mar Negro. Tranquilo? O problema é que o Império Austro-Húngaro e a Alemanha não aceitam essa criação dessa grande Sérvia, desse sentimento pan-eslavismo. Ou seja, o Império Austro-Húngaro, tendo a dominação sérvia, a criação da grande Sérvia e a dominação russa naquela região, o Império Austro-Húngaro não teria saída para o Mar Negro. Então já está um empecilho. Um ganha, mas o outro perde. A Alemanha queria uma conexão com o Oriente para tirar petróleo. Tinha uma tese, né? Uma construção da ferrovia Berlim-Bagdá, ou seja, ligando a Alemanha ao Iraque, né, a região dos petróleos e tudo mais, se cria a grande Sérvia, a Sérvia está ali, a Rússia dominando, não tem como a Alemanha sair para o Oriente. Então o Império Austro-Húngaro e a Alemanha não aceitam. E ainda mais, dão a ideia de criar o Império Austro-Húngaro-Eslavo. Ou seja, a ideia é que a Alemanha faça que o Império Austro-Húngaro crie um grande império. Une toda a região dos Balcãs no Império Austro-Húngaro-Eslavo. Qualquer ideia, qualquer objetivo, dominar os Balcãs. Tranquilo? Óbvio que nesse caso vai levar os interesses da Rússia e da Sérvia. Não é à toa que quando o arquiduque Francisco Ferdinando vai em Sarajevo, na Bósnia, para formalizar o tratado para criar o Império Austro-Húngaro-Eslavo, ele é assassinado. Ele é levado para a cidade dos pés juntos. Ou seja, Gavrilo Príncipe, um sérvio, dá os 3 pipocos lá no Francisco Ferdinando e tomba o cara, e o cara vai para a cidade dos pés juntos. Aí tem um problema. Nesse momento, pessoal, o que nós observamos é o quê? O assassinato do Francisco Ferdinando é o estopim para a guerra. O barril já estava cheio, precisava alguma coisa para transbordar. O assassinato do arquiduque, o herdeiro do trono austro-húngaro, foi para a cidade dos pés juntos. Tombaram o cara. E nesse momento, o que acontece? O Império Austro-Húngaro prende o Gavrilo Príncipe, o assassino, vê que ele tem uma relação com a ação terrorista chamada Mão Negra, e ele é sérvio e é ligado à Rússia. Nesse momento, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Porque eles pediram a Sérvia para romper laços com a Rússia. Não foi feito, declarou-se guerra à Sérvia. Opa, peraí. O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Os dois vão lutar? Não. Ativação de quê? Que eu falei antes, a política de alianças. Quem que é aliado da Sérvia? A Rússia. A Rússia entra para o lado da Sérvia. Quem que é a aliada do Império Austro-Húngaro? Vendo que a Rússia entrou? A Alemanha. A Alemanha de vez em invade a Bélgica, um território neutro. Para quê? Para entrar na França. Inglaterra e França, aliados, entram na guerra. Tinha sim uma relação Inglaterra, França e Rússia, mas principalmente a invasão da Bélgica para a invasão depois e a tomada da França, a Inglaterra e a França entram na guerra. Beleza? Primeiro momento dessa guerra é uma guerra de movimento e passa para uma de trincheiras. Ou seja, a Alemanha via que tinha que lutar em duas frentes. Um do lado da França e do outro da Rússia. Se ela divide tropas, seria um pouco difícil. Então ela tenta de qualquer jeito invadir e acabar de vez com a França. Só que isso não acontece. Na Batalha de Marne, os franceses conseguem repelir o ataque. E nesse momento, o que nós observamos? Uma guerra de movimento. Os soldados estão indo. Agora não tem como avançar, os caras param e fazem as trincheiras. Vai de uma guerra de movimento para uma guerra quase estática. E nesse momento que na guerra de trincheiras,
que você tem um alto índice de mortos, uso de metralhadoras, bombas químicas e tudo mais. Beleza? A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Nós temos que entender uma coisa. Em 1917, a Rússia iria passar por uma revolução. Primeiro uma revolução menchevique e depois uma revolução bolchevique, a revolução socialista. Quando a Rússia passa por uma revolução menchevique, a ideia dos russos, que perderam várias pessoas na guerra, queria que a Rússia saísse da guerra. Só que a revolução menchevique, ao invés de tirar a Rússia da guerra, continua a Rússia na guerra. E o que acontece depois? Acontece uma revolução, a Revolução Bolchevique, isso quando a gente estiver falando sobre a Revolução Russa, né? Nós temos aulas que eu vou deixar aqui também, beleza, pessoal? Na playlist História Geral. Então, quando acontece a Revolução Bolchevique, a Revolução Socialista, essa Revolução Bolchevique quer a saída da Rússia. O problema, gente, era que os Estados Unidos, antes da Primeira Guerra Mundial, deviam dinheiro para as nações europeias, né? E nesse momento, os Estados Unidos viu com a Primeira Guerra Mundial uma forma de saldar essa dívida. O pagamento dessa dívida, mandando armamento, sei lá o que, mas beleza. Então tá, os Estados Unidos poderiam saldar essa dívida. No primeiro ano de guerra, os Estados Unidos quase que liquidam essa dívida. E depois, o que era dívida passa a ser um crédito. Ou seja, quem devia aos Estados Unidos, agora não, eu paguei. Quem deve são vocês, europeus, França e Inglaterra. Espera aí um pouquinho. Os Estados Unidos agora, quem deve para ele é a França e a Inglaterra. Beleza. E a guerra está rolando. Mas a Revolução Bolchevique, a Revolução Russa, ela quer o quê? Tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Espera aí. Se a Rússia sai, a Alemanha não precisa dividir tropas. A Rússia saindo, ela pode concentrar as outras tropas para invadir a França. E a Alemanha tinha condições de derrotar a França. Aí os Estados Unidos vê, pera aí, gente. Caso a Alemanha ganhe a guerra, quem que vai pagar a dívida? Então os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial. No dia que eles entram, meses depois, a Rússia sai da Primeira Guerra, através de um tratado chamado Brest-Litovsk. Tem várias concessões, perda de territórios para a Alemanha e tudo mais. Mas a Rússia sai. Agora a Alemanha não precisa lutar em dois flancos, só em um. Mas agora ela poderia vencer a França e depois partir para a Inglaterra. Mas entra um cara novo, os Estados Unidos. Beleza, pessoal? Os Estados Unidos entram com o medo de perder esse dinheiro que já estavam, quem estava devendo nesse momento, já era a Inglaterra e a França, para os americanos. A guerra continua, tem o final da guerra e tudo mais, né? E o que acontece? A Alemanha fala que não queria uma guerra e ela não fosse punida, né? Aí tem essa história, né, que a Alemanha fez um acordo com os Estados Unidos que ia uma paz sem vencedores. Por quê? A paz, vendo a pessoa que é unicamente culpada, poderia futuramente, como o Wilson falava, desenvolver um sentimento revanchista. O problema era que a Inglaterra e a França não queriam uma paz sem vencedores. Queriam punir a Alemanha, consequentemente o quê? Impondo uma indenização para a Alemanha, uma indenização forte, que nós vamos ver, que é o Tratado de Versalhes, e consequentemente o quê? Se reestruturando de novo. O plano dos 14 pontos de Wilson tinha essa ideia principal, uma paz sem vencedores. Tinha outros pontos, como a descolonização da África e da Ásia, né? Uma ideia de autodeterminação dos povos, tinha outras coisas, mas o principal era o quê? Que a Primeira Guerra Mundial seria uma paz sem vencedores. Só que a Inglaterra e a França não querem. A reunião dentro de Versalhes
E nesse momento é elaborado o chamado Tratado de Versalhes. Os Estados Unidos saem, porque os caras não querem deixar o negócio do jeito que eles querem. Impõem uma grande e rigorosa punição para a Alemanha, com uma diminuição de suas tropas, exército, naval, aéreo e tudo mais. Uma forte indenização em dinheiro para as potências vencedoras, que futuramente seriam o quê? Uma dívida que não poderia ser paga nunca. E lá na frente nós observamos a ascensão de um regime totalitário de Adolf Hitler. O sentimento de que o Tratado de Versalhes foi humilhante para a Alemanha. Espero que tenha gostado. Lembrando, o canal Ist Sattler. Se inscreva em nosso canal. Para vocês da prova da PM São Paulo, a playlist de História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor Igor, são super completas mesmo. Aqui embaixo nas descrições vai ter, nesse caso, o link que vai remeter você para a playlist de História Geral. E lá vai estar falando, aula tal a tal, você tem que assistir porque a aula é super mais completa ainda, que aqui é um resumo. Beleza? A playlist Pulo do Gato também é importante para vocês, que tem alguns temas que eu ponho lá também. Beleza, pessoal? Entra no meu canal nosso Ist Sattler. Entra lá em cima em playlist, onde você tem todas essas playlists aqui e essas que eu destaquei para você. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Na nossa próxima aula voltaremos mais aí com o quê? Resumão PM São Paulo. Valeu!